Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Adna e estou com vocês na disciplina de Inovação e Melhoria Contínua. Hoje vamos aprender um pouco o que é a melhoria contínua, de onde veio essa terminologia. A melhoria contínua, ela veio da palavra japonesa, de origem japonesa, chamada Kaizen. Kai, mudar, e Zen, melhor. Então, da palavra japonesa, mudança para melhor. Que significa essa melhoria contínua, melhoria gradual, na vida como um todo, sendo ela pessoal, familiar, social ou também no trabalho. A palavra Kaizen, ou melhoria contínua, pode ser visto como um processo diário, que, quando corretamente executado, é também um processo que humaniza o ambiente de trabalho, elimina o trabalho duro e ensina as pessoas como realizar experimentos no seu trabalho e também como identificar e eliminar desperdícios nos negócios, desperdícios no nosso dia a dia. Em geral, o processo sugere uma relação humanizada entre os trabalhadores e também com o aumento da sua produção de trabalho. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Para o Kaizen, é sempre possível fazer melhor. Nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Sua metodologia traz resultados concretos, tanto quali ou quantitativamente, em um curto espaço de tempo e a um baixo custo, que, consequentemente, aumenta a lucratividade. Apoiados na sinergia gerada por uma equipe reunida para alcançar metas estabelecidas pela direção da empresa. O Kaizen também ele pode se tornar uma metodologia de vida. Então, cada dia mais, você vai fazer algo melhor. Ontem melhor do que hoje. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, cada dia você vai implantar uma pequena, significativa melhoria no seu dia a dia. Um grande exemplo disso é, por exemplo, você querer acordar, começar a fazer exercícios físicos. Então, primeiro, eu tenho que estabelecer meu plano de ação, minhas metas, e eu vou. Minha meta é acordar 1 hora mais cedo. Então, hoje, eu acordo 30 minutos mais cedo, amanhã 35, depois 40, até chegar no meu objetivo. Mesma coisa se você for fazer uma caminhada. Hoje eu vou caminhar 20 minutos, amanhã mais 30 minutos, depois de amanhã 40 minutos. Então, cada dia eu vou melhorar um pouquinho, mas sempre numa melhoria contínua. Temos também uma outra analogia conhecida, que é uma história chamada O Tesouro de Breza, no qual um pobre alfaiate compra um livro com o segredo de um tesouro e, para descobrir este segredo, ele tem que decifrar todos os idiomas escritos no livro. Ao estudar e aprender estes idiomas, começa a surgir oportunidades e ele, lentamente, de forma segura, começa a prosperar. Depois, é preciso decifrar os cálculos matemáticos do livro e é obrigado a continuar estudando e se desenvolvendo. E a sua prosperidade aumenta. No final da história, não existe tesouro algum na busca do segredo. A pessoa se desenvolveu tanto que ela mesma passa a ser o tesouro. O processo de melhoria não deve acabar nunca, e os tesouros são conquistados com saber e trabalho. Por isso, a viagem é mais importante do que o destino. E então, desta forma, a aplicação contínua de um ciclo que se repete permite a evolução dentro de um conceito de melhoria. Então, a gente está sempre melhorando, cada dia um pouquinho. E dentro das ferramentas de qualidade, pensando na nossa atuação, na nossa área de atuação, dentro das ferramentas de qualidade, nós temos um método que é muito aplicado neste conceito de melhoria contínua, que
que é o PDCA, que implementa essa filosofia de trabalho. O PDCA, ele é um ciclo de trabalho com 4 fases. Né? Primeiramente, você vai planejar, que é o P de planejamento, vai estabelecer objetivos, metas, programar as ações, tudo que nós já fizemos, né? Nós vamos fazer nosso levantamento dos problemas, vamos priorizar os problemas, onde a gente vai iniciar a nossa atuação. Depois é o fazer, que é o do, organizar, vamos treinar, vamos implementar, como que nós vamos fazer? Vai ser um treinamento, vai ser mudança de fluxo, vai ser mudança de rotina, vai ser a troca de material. Depois nós vamos checar, que é o check, vamos fazer monitoramentos, vamos medir resultados, vamos fazer, neste momento de medir resultados, se os indicadores não estiverem adequados, nós vamos corrigir essas ações e vamos fazer auditorias, né? Nós temos que checar o que foi feito. E o agir, que realmente é executar todas as ações para promover a melhoria contínua. Nós vamos agir. E quando a gente está agindo, a gente tem sempre que voltar de novo ao PDCA. Será que o que eu estou fazendo está dentro do planejamento? Estou fazendo corretamente? Tenho que checar para ver se todo mundo está fazendo. Então, essa é uma ferramenta de qualidade, onde a gente vai avaliar o método PDCA, o método de implementação de melhoria contínua. Quando nós falamos de processos de qualidade, de melhoria contínua, de Kaizen, nós temos que lembrar que todas essas atuações vieram das indústrias. A Toyota é um exemplo muito grande de empresa que trabalha com a melhoria contínua, o Kaizen, e ela trabalha com muitas ferramentas de qualidade. Então, a Toyota, existem 4 ferramentas básicas que formam aquilo que é vulgarmente conhecido como Toyota Way, né? A forma Toyota de ser, e permite uma melhoria contínua. As ferramentas são ciclos de PDCA, então, eles fazem vários ciclos de PDCA, eles têm um método de comunicação diferenciada, eles utilizam uma ferramenta chamada 5W e 2Hs, que nós vamos aprender hoje, e também eles trabalham com a gestão visual. Essas ferramentas é um conjunto que permite uma melhoria contínua, que é uma filosofia da Toyota, uma grande filosofia poderosa da Toyota de melhoria contínua. Dentro das unidades hospitalares, também nós utilizamos essa metodologia de 5W e 2Hs, nós utilizamos a metodologia do Kaizen, nós utilizamos ciclos de PDCA. Vamos falar um pouco da metodologia 5W e 2Hs. O 5W e 2Hs são iniciais das palavras em inglês, né? What, o que, why, por quê, who, quem, how, como, how much, quanto, when, quando, where, onde. Então, essas palavras formam o 5W e o 2Hs. Então, o que, por quê, quem, como, quanto, quando e onde. Essa é a metodologia 5W e 2Hs. À primeira vista, parece ser um pouco complicado, mas esta é uma ferramenta muito simples. Basicamente, é um formulário de execução e controle das tarefas, onde são atribuídas as responsabilidades e determinando como o trabalho deverá ser conduzido e como o trabalho deverá ser realizado. É uma abordagem bem simples das diretrizes envolvidas em cada fase do plano e a que se propõe a sua ação, né? E há um checklist de determinadas atividades que precisam ter bem clareza em todas as pessoas que são envolvidas nessas atividades. Entendendo um pouco mais o significado dessas palavras, então, primeiro, quem? Quem será atribuído essa tarefa? São capazes de realizar? Será que todas as habilidades e a experiência necessária para realizá-la? Então, quando a gente faz um plano de ação, colocamos a metodologia de 5W e 2Hs, então, primeiramente, quando houve um problema, quem? Quem foi a pessoa que executou? Ela estava atribuída para essa tarefa? Ela tem as habilidades necessárias?
A segunda pergunta é o quê? Qual é a tarefa que se deseja passar para a equipe? O que você quer passar para a equipe? Deve ter atenção neste início para formular uma frase que tenha a sua descrição bem completa, fazendo sentido. Se for relevante, um esboço, uma imagem, um diagrama, né? Então, assim, o que eu quero passar para a equipe? Para quem que eu vou dar esse treinamento? O que eu quero passar para a equipe? Vou falar sobre identificação do paciente. Então, pulseira de identificação do paciente tem que ser palavras bem claras e objetivas. A terceira pergunta é o porquê. Por que será feito? Tem que ter em mente que compreender o que e porquê pode ajudar as pessoas a fazerem o quanto antes, ou fazerem melhor. Como, por exemplo, prevenir alguns riscos, alguns efeitos indesejados, fazê-lo de forma diferente, de acordo com a sua finalidade. E se os motivos forem desconhecidos, os executores, as pessoas que irão fazer, não poderão antecipar. E o que pode acontecer, ou que pode ser feito de uma outra forma, de maneira diferente, e assim por diante. Então, é importante esse porquê deverá ser feito. Então, estamos falando de identificação do paciente, por que eu preciso fazer essa melhoria? Porque aconteceram erros de falha de identificação, porque houve uma cirurgia errada. Então, as pessoas têm que saber o porquê. E quando? Quando a tarefa deverá ser feita? Sempre tem que ter um início ou um fim, com tempo, com um cronograma. Se eu for fazer um treinamento, por que eu estou fazendo esse treinamento? Treinamento de quedas, porque aumentou o número de quedas consideravelmente em 50% dentro da unidade. Quando? Quando que eu vou fazer esse treinamento? Do dia 1 ao dia 5, né? Então, tem que colocar data, colocar um cronograma. Isso é muito importante. A próxima pergunta é o onde. Onde essa tarefa será realizada? Vai ser em loco? Vai ser no departamento? Vai ser num certo local? A próxima pergunta também é o como. Como será desenvolvido? Metodologia, atividade, processo? Vai ser desenvolvido um fluxo? Vai ser realizado trocas de pulseiras? Né? Quanto custará? Nós temos sempre que pensar que tudo tem um custo. Nem que seja esse custo carga horária de trabalho das pessoas. Alguém vai fazer, então tem que estar lá esse custo envolvido. Então, são 7 questões que serão respondidas nessa metodologia 5W e 2Hs. E muitas das dúvidas que temos em atividades do nosso dia a dia simplesmente vão desaparecer. Quando a gente faz um levantamento com essa ferramenta 5W e 2Hs, a gente faz um levantamento de problema, monta um plano de ação e utilizamos essa ferramenta, a gente consegue alinhar, muitas vezes, a execução dessa melhoria contínua. E é importante nós falarmos que a melhoria contínua não tem fim. Quando nós falamos de Lean Thinking, que é um novo paradigma, que a gente vai abandonar as ideias fixas, onde tudo é no motivo de mudança, o pensamento Lean, o pensamento em linha, implica abandonar ideias e conceitos e estar sempre abertos a mudanças. É um desafio muito permanente, então tudo muda, as coisas têm que ser atualizadas constantemente. Outro item importante é nunca desista, seja sempre proativo, evite desculpas e assuma os erros, assume as mudanças. Opte sempre pela solução mais simples, não espere pela solução perfeita. Nós não somos perfeitos. Corrija os erros assim que eles acontecem. Use a cabeça, não use a carteira. Vamos pensar sempre em evitar gastos desnecessários. Pergunte por que 5 vezes. Faz uma análise do 5W. Por exemplo, eu tenho que fazer isso? Sim. Por quê? Porque eu preciso. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Então, assim, façam 5 vezes a palavra por quê. Isso, gente, é metodologia de vida, Quando você vai fazer alguma coisa, não somente no seu trabalho, mas às vezes para você pensar, vamos pensar um pouco em consumismo,
Pergunta 5 vezes, será que eu realmente preciso? Né? Eu posso, eu quero, e vai perguntando 5 porquês. Isso é muito interessante. Trabalhe em equipe, com a colaboração de todos. Muitas vezes as ideias mais simples nem sempre partiu de você, mas de alguém que está muito à frente do processo. Né? Então, por isso que é muito importante, falamos em gestão de qualidade, ouvir a opinião de todo mundo. Porque, às vezes, as pessoas que estão no processo têm uma solução muito mais fácil do que a que você pensou. Quando falamos sempre em melhoria contínua, temos que lembrar que os problemas são sempre oportunidades de melhorias. Né? Perceba o problema, vá e veja-o por si. Né? Veja sempre o problema realmente. E não subestime a inteligência e o conhecimento das outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas que estão por fora, né, estão enxergando o problema melhor do que você. Essa é uma metodologia de melhoria contínua. E uma das ferramentas muito utilizada é o 5W2Hs. Precisamos também compreender o que é inovação. A definição de inovação é uma forma de fazer as coisas melhor. Não necessariamente algo novo, um descobrimento ou inventar algo, mas fazer melhor. Pode ser o uso de um produto ou um serviço seja facilitado, algo que seja mais barato, que ganhe e perca funções, em combinação em outras vantagens, que atenda melhor algum grupo, né, de interesse, que dure mais. Enfim, inovação é você fazer algo, fazer as coisas melhor. Fazer, às vezes, a mesma função, mas de um modo diferente. A inovação é um conceito que se entende facilmente. O problema atual é que não existem métodos simples e úteis de se fazer uma inovação. Ela é e será muito importante no futuro para cativar consumidores, oferecendo novidades com certa frequência. Todos os seres humanos são sensíveis e se interessam por coisas novas. Então, a inovação é isso. É muitas vezes o mesmo produto, mas com uma certa inovação, com modo de oferta diferente. Em consequência disto, o assunto inovação, que tempo atrás era de responsabilidade restrita e atribuída aos centros de pesquisas e desenvolvimento, passou a ser um requisito bastante comum para as organizações em geral. Então, nós temos inovações em metodologias de treinamento, metodologias de estudo, nós temos inovações na compra de produtos. No momento atual, as empresas, as lojas, os grandes departamentos tiveram que ter uma grande inovação para que os consumidores continuem comprando os seus produtos. Essa inovação foi ter uma maior acessibilidade. Então, inovação é isso, é você fazer algo, né, a mesma função diferente, de um modo mais rápido, mais prático, enfim, de um modo inovador. Do ponto de vista, quando e onde a inovação é mais necessária, normalmente é quando um produto é novo, né, quando inicia-se um novo ciclo. Quase sempre isso é consequência das demandas de mercado. Né? Algumas áreas da saúde também tiveram que passar por essa inovação. Né? Alguns convênios passaram por inovações. As instituições de saúde, a gente vê essa inovação transformando no decorrer dos anos. Né? Quando o setor ou um produto são mais maduros, por motivos de concorrência, sua preocupação com o crescimento costuma ceder lugar a alguns objetivos referentes à demanda, a custos de demanda, né, tempos de produção, né, atendimento e aumento da sua qualidade, que é o que nós estamos vivendo atualmente dentro da área de saúde, né? Esse aumento de qualidade, que também é uma inovação. Hoje, os hospitais, eles terem essas certificações de qualidade, garantir uma qualidade, uma segurança ao paciente. Neste momento, a inovação em processos aparece com uma maior força. Por isso, nós estamos sempre olhando para os nossos processos internos, tentando
inovar, restabelecer fluxos, agir com mais segurança. Utilizar a inovação como caminho de crescimento faz o maior sentido, porque ao ser baseado em conhecimento, a disponibilidade de recursos materiais é importante, porém não é absoluta, e nem todas as organizações requerem inovação no mesmo grau de intensidade, inclusive nem dentro de uma mesma organização, nos seus diversos setores. Por exemplo, o negócio de farinha é menos sensível à inovação do que outros de produção de jogos eletrônicos. E ainda dentro deles existirão setores que requerem grau de inovação mais intenso do que outros. Então, a inovação requer muito da organização. Qual que são os objetivos da organização? Então, pontos importantes sobre inovação. A inovação não exige uma revolução total, nem parcial. Inovação não é nenhuma alquimia com transformações místicas. Inovação não precisa somente de criatividade. Inovação não precisa exclusivamente de tecnologias novas. Inovação não é algo que todos precisam. Inovação não se aprende. A diferença entre melhoria contínua e inovação reside normalmente no tamanho do ganho alcançado. Quanto mais eu tenho ganho, mais eu inovei, né? Mais eu mudei paradigmas, mais eu reformulei meus processos. E aí a gente vai rodar vários ciclos de PDCAs, vai fazer várias matrizes de apoio, vai utilizar muitas ferramentas para que esse processo seja contínuo. E muitas vezes também a gente precisa de uma análise de tempo para avaliar onde nós estávamos para onde nós estamos agora, né? Então, tem que avaliar tudo isso. Então, ela reside normalmente no tamanho do ganho geral alcançado. Por hoje é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.